povoados nasceram perto do rio, mas conforme os centros urbanos foram crescendo, nós fomos virando as costas para as águas. Mas se quisermos reaprender e nos adaptar a viver nesses novos tempos, vamos ter que reaprender a viver com a água. O terceiro episódio do Cidades Resilientes fala em soluções baseadas na natureza, experiências aqui, principalmente pelo mundo, para mitigar os impactos das mudanças climáticas e fazer com que a gente seja mais resiliente a esse novo tempo. As soluções baseadas na natureza que olhem para o aspecto de drenagem, de permeabilização, são soluções interessantes, né? Então, o que a gente está falando sobre isso? A gente está falando de olhar para os bairros que só tem asfalto, pouca arborização, como que a gente consegue, que tecnicamente a gente chama de reduzir a quantidade de água que escorre e não é absorvida, né? A gente tem que inverter a lógica de quais soluções eu consigo colocar no meu bairro, na minha rua, na minha escola, na minha casa, que a água ela não escorra para fora, mas sim ela seja absorvida, né? E isso faz com que as enchentes ou quando a água vier, você escorre rápido, o impacto também é menor, né? Então, um olhar para essas soluções baseadas na natureza, pensando em drenagem, pensando em absorção de água pelo solo, ela é bem interessante. O que o holandês faz, que é bem bacana, é o engajamento participatório, comunitário, que a comunidade está sempre envolvida nas soluções. Um exemplo é horta urbana. É um exemplo simples, que parece muito simples, mas tem que ter uma participação comunitária para que dê certo. E se não tiver, não vai dar certo. E uma horta urbana, ela não só traz solos permeáveis, né, mas ela traz uma vegetação, ela traz raízes que ajudam a filtração da água, ela traz comida para as pessoas e ela traz esse senso comunitário, onde as pessoas estão juntas, trabalhando juntas para um bem melhor, para um bem comunitário, e isso cria um senso de pertencimento. Você tem que entender que você pertence à natureza e a natureza pertence a você. Então, para mim, essa é a definição das soluções. As pessoas podem olhar para os seus bairros, né, de como eles estão desenhados, como que eles estão estruturados, e pensar em como cada uma das casas podem pensar em possibilidades de contribuir para isso. Por outro lado, participar também da discussão, por exemplo, de instrumentos de urbanismo, como o plano diretor, né? Você também pensar como que você consegue ter um projeto de lei para incentivar que os imóveis que estão vindo possam vir com algum tipo de certificação, algum tipo de reuso de água, que ela consiga ter mais áreas de absorção de água, enfim. Ela pensar como um ecossistema também. Ela é importante para poder integrar essas soluções baseadas na natureza dentro da lei e aí você ter força para fazer isso acontecer. As soluções baseadas na natureza são formas de usar o que os ecossistemas já fazem naturalmente para proteger a vida nas cidades e ainda ter como foco que podemos e devemos melhorar a vida de quem vive nelas. Aprender com a natureza não é resistir a ela, é aprender com o rio, com o vento, com o verde e se adaptar, é entender que não existe a natureza e o ser humano separados. Nós fazemos parte da natureza. Ou aprendemos a viver assim, ou quem não terá um lugar nesta natureza, seremos nós. No próximo episódio do Cidades Resilientes, vamos falar de habitação sustentável e resiliente. De que forma a infraestrutura e acesso a serviços básicos de saneamento, por exemplo, são importantes, mas como nós, na nossa casa, podemos ajudar a mitigar os impactos das mudanças climáticas.